informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 23 de março, levando para vocês os seguintes destaques. Usinas do agroetanol para atender hospitais de Mato Grosso do Sul. Associações do agronegócio pedem garantias para manter portos funcionando no país. A Associação dos Produtores de Soja reduz previsão da safra. Brasil não suporta restrição comercial com a China, afirma a secretária estadual de produção. E o abate de suínos teve recorde de 46 milhões de cabeças em 2019. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A segunda-feira será de sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite também de tempo aberto, ainda sem nuvens. Calor de 34 graus. Você quer um SUV completo? Não abra mão da melhor oportunidade. Feirão Ford Via Sul. Toda linha em até 60 vezes. Tem EcoSport Freestyle 2020. Um SUV completo com muita tecnologia embarcada. A partir de 74.990 à vista. Ou entrada de 22.497 e saldo em 60 de 1.210. Taxa de 0,95 ao mês e 12,01 ao ano. Aproveite no Feirão Ford Via Sul. No trânsito dê sentido à vida. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 170 pela arroba do boi gordo com 30 dias, mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. A arroba da vaca gorda a R$ 158 a prazo no friboi e a R$ 160 no Brasil Global à vista. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 45 e a de soja a R$ 82, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A ausência de frigoríficos nas negociações no mercado físico do boi gordo, afetados por problemas logísticos e de medidas de contenção do coronavírus que limitam o consumo de carne, tende a derrubar os preços da arroba bovina e, consequentemente, da carne comercializada no mercado aqui no Brasil.
Grandes indústrias, como a Minerva e a JBS, já sinalizaram que devem mudar o ritmo de abates, enquanto outras indústrias de carnes de diferentes portes também reduziram suas intenções de compra de boi em meio às dificuldades de escoamento da carne, segundo comentaram analistas. O volume de etanol doado pelas usinas para atender os hospitais de Mato Grosso do Sul chegou a 200 mil litros. Os produtos serão entregues aos profissionais de saúde para melhorar a higienização de hospitais e postos de saúde na hora do atendimento. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar articulou o envasamento de 40 mil litros desse álcool que será repassado à Secretaria Estadual de Saúde para atender a rede hospitalar de Mato Grosso do Sul. O volume de etanol foi doado por usinas do setor sucro energético por meio da Biosul. Com o apoio da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, o volume de 40 mil litros será padronizado em 70% e envasado em frascos de 1 litro pela cervejaria Bamboa, instalada em Campo Grande. Com mais de 1.000 trabalhadores, a Feirona de Campo Grande parou para a proteção de clientes e colaboradores. De acordo com a Associação da Feira Central Cultural e Turística de Campo Grande, a Feirona está fechada para o público pelos próximos 15 dias. A decisão foi tomada após recomendação publicada em novo decreto da Prefeitura de Campo Grande. O documento declara a situação de emergência devido ao coronavírus. E o Mercado Municipal de Campo Grande, o popular Mercadão, seguirá de portas abertas em meio a recomendações para o isolamento social e evitar grandes aglomerações, medidas para frear o contágio em massa do novo coronavírus. Na contramão do comércio, o Mercadão até contratou mais funcionários. A Associação dos Comerciantes do Mercadão reforçou o quadro de colaboradores responsáveis por limpeza e manutenção do local. A frequência de higienização de boxes e corredores aumentou. Uma carta assinada por quase 50 entidades representantes de cadeias do agronegócio foi endereçada ao governo federal solicitando apoio para garantir o funcionamento da logística portuária nacional em meio à crise do coronavírus. No documento, as associações pedem atenção especial ao Porto de Santos, diante da ameaça de paralisação por parte do Sindicato dos Estivadores de Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá, citou a mesma carta. Na hipótese de paralisação em Santos, maior porto da América Latina e principal rota de escoamento de diversos produtos agrícolas brasileiros, as entidades afirmaram que haveria elevadas chances de essa ação disparar o processo em cadeia nos demais portos, destruindo empregos e afundando o país em um efeito dominó cujos prejuízos são incalculáveis nesse momento. Apesar da ameaça dos estivadores, o presidente do Sindicato das Operadoras Portuárias do Estado de São Paulo, Regis Prunzel, que representa as companhias que atuam no local, afirmou que as operações em Santos serão mantidas normalmente. A declaração foi feita após reunião com trabalhadores e autoridades do porto para discussão de medidas de combate ao alastramento da doença. A associação que representa os agricultores que cultivam soja, a AproSoja Brasil, reduziu a previsão da safra de grãos no país, passando de 123 milhões de toneladas para 120 milhões e 600 mil toneladas, segundo o comunicado. Se confirmado, o número ainda será recorde para o produto mais exportado pelo agronegócio brasileiro. A redução, segundo a AproSoja, ocorre em meio a uma menor expectativa com a safra do Rio Grande do Sul, normalmente o terceiro maior produtor brasileiro de soja, que tem sido revisada nas últimas semanas diante de problemas com a estiagem naquele estado, e estima-se perdas de 36% na soja gaúcha. A estimativa dos agricultores vai em direção oposta à da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, que prevê safra de 124 milhões de toneladas no Brasil, mesmo com os problemas climáticos apontados no Rio Grande do Sul.
Um morador de Campo Grande, proprietário de uma fazenda localizada em São Gabriel do Oeste, realizou um desmatamento sem licença ambiental entre os anos de 2017 e 2018 e foi autuado por policiais militares ambientais daquele município. A autuação ocorreu durante fiscalização na propriedade rural, onde foi medida a área com o uso de GPS e com o uso de drone. O desmatamento ilegal de 26,8 hectares de vegetação nativa de cerrado. A infração fora detectada por imagem de satélite. A área já estava com plantio de pastagem e criação de gado bovino. Havia parte da madeira proveniente da vegetação desmatada em alguns pontos, em meio à pastagem. O infrator de 60 anos foi multado em R$ 26.860. A aquisição de leite cru feita por laticínios sob inspeção sanitária, seja federal, estadual ou municipal, totalizou o recorde de 25 bilhões de litros em 2019, uma alta de 2,3% em relação a 2018, o equivalente a 552 milhões de litros a mais, segundo dados de pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Houve aumento no volume captado em 18 dos 26 estados participantes da pesquisa do leite. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou pelas redes sociais que a China seria culpada pela pandemia do coronavírus. O Eduardo tinha comparado o coronavírus com o desastre nuclear de Chernobyl e disse que o governo Xi Jinping, chamado por ele de ditadura, escondeu a epidemia. Mas para o Jaime Verruc, secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, o Brasil deve pedir desculpas formalmente ao governo chinês para evitar problemas comerciais. De acordo com Verruc, não se avaliou as consequências comerciais para o Brasil e impacto nas cadeias produtivas brasileiras com a declaração. A preocupação do governo estadual leva em conta os efeitos que a ofensa pode trazer para a economia do país. A China é o maior parceiro comercial de Mato Grosso do Sul, responsável por mais de 50% das exportações do estado. Durante o período do coronavírus, tivemos uma série de problemas de exportação de carne. Frigoríficos habilitados não conseguiram levar seus produtos. Na questão da celulose, da mesma forma, houve uma alteração logística. Inclusive, a gente vê o último balanço, uma redução de exportação para a China, disse o Verruc. O secretário ainda reforçou que o Brasil é um dos maiores produtores de commodities e a China um dos principais compradores. Os últimos resultados relativos a 2019 divulgados pelo IBGE apontam que no ano passado foram produzidos no Brasil pouco mais de 3 bilhões 833 milhões de dúzias de ovos de galinha, volume correspondente a cerca de 46 bilhões de unidades. Do total produzido, 81% corresponderam a ovos destinados ao consumo dentro do país, ficando para a incubação os restantes 19%. Comparativamente a 2018, a produção de ovos aumentou 6%. O Brasil registrou um abate recorde de 46.330.000 cabeças de suínos em 2019, um aumento de 4,5% em relação a 2018, o equivalente a 1.990.000 animais a mais. Os dados são da pesquisa divulgada pelo IBGE. O abate cresceu em 20 dos 25 estados que integram a pesquisa. Os crescimentos mais relevantes ocorreram em Santa Catarina, mais 845.000 cabeças, São Paulo, mais 300.000, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul, com mais 31.770 cabeças de suínos. A principal queda registrada foi no Paraná, com menos 90.000 cabeças abatidas. Santa Catarina manteve a liderança no abate de suínos em 2019, com 27% do total nacional, seguido por Paraná e Rio Grande do Sul.
O ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, criador do programa Polo Noroeste, que possibilitou a agricultura no Cerrado brasileiro, e hoje dirigente da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, se mostrou preocupado, sim, com as repercussões da pandemia de coronavírus na saúde e na economia mundial. Ele não perdeu o entusiasmo, porém, pelo agro brasileiro. São os produtores brasileiros que vão dar a resposta que o mundo precisa, que é a nossa produção de alimentos. Nessas horas é que o agro do Brasil é valorizado. Vamos trabalhar ainda mais e sair melhor dessa crise, podem ter certeza, disse o Paulinelli. Há mais de 20 anos, a Wilton Pneus é sinônimo de confiança, segurança e parceria com o produtor rural. Trabalhamos com marcas de alto renome para atender todas as necessidades. Pneus para tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, veículos de carga e utilitários. Wilton Pneus, soluções para todas as situações. 3421-7700. Avenida Marcelino Pires, 283 Jardim Clímax, Dourados, Mato Grosso do Sul. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Ministério da Agricultura e MPF assinaram acordo de cooperação para garantia de segurança jurídica às políticas públicas. Um protocolo de cooperação foi assinado nesta terça-feira entre a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A parceria entre os dois órgãos já havia sido firmada em anos anteriores, com o desenvolvimento de ações semelhantes. No entanto, com a ampliação da estrutura do mapa, no atual governo, o acordo foi renovado. De acordo com o documento, o Ministério da Agricultura e o Ministério Público Federal vão trabalhar de forma conjunta para dar maior segurança jurídica e celeridade à execução de políticas públicas da pasta. Para Tereza Cristina, essa cooperação representa um ganho para o setor. Renovamos um protocolo muito importante com o Ministério Público Federal, que vai dar mais agilidade aos processos, trabalhando juntos, ganhando tempo, evitando judicialização, ganhando segurança jurídica, para que o desenvolvimento econômico do nosso país e principalmente do agronegócio possa continuar cada vez mais forte e mais ágil. A renovação dessa cooperação, na avaliação do Procurador-Geral, é um marco relevante para os assuntos pertinentes ao mapa, pois envolve o agronegócio, a alimentação e conflitos que existem em todo o Brasil. E com isso nós estamos promovendo o desenvolvimento econômico e social no plano das instituições às quais cabe velar por este grande valor, que é o desenvolvimento nacional e, no particular, regional, levando em conta as peculiaridades. De acordo com o documento, o acordo tem validade por 48 meses, podendo ser prorrogado. As ações conjuntas, destaca o texto, darão prioridade ao desenvolvimento sustentável e integrado de médios e pequenos produtores e ou estabelecimentos rurais. Será formado grupo de acompanhamento do protocolo com participação de representantes do Ministério Público e do MAPA. Dentre os objetivos dessa cooperação estão a revisão e a adequação da base normativa para garantir a máxima segurança jurídica aos produtores, aos agentes econômicos nas cadeias de produção agropecuária e alimento seguro. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.